Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a santa paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Deus por mais essa riquíssima oportunidade que Ele nos concede nessa noite. Eu já convido a amada igreja a juntos estarmos abrindo as nossas Bíblias que contém a santa palavra do Senhor no livro do Êxodo, capítulo 34. Êxodo, capítulo de número 34. Nós estaremos lendo versículo 11 ao 16. Segundo livro da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Quem encontrou pode glorificar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler juntos, diz assim a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 34, versículo 10. Então disse: Eis que faço uma aliança. Diante de todo o teu povo farei maravilhas, que nunca te fizeram em toda a terra, nem entre nações alguma. De maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Versículo 11. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada. Mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos. Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Para que não faças aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses, eles sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Até aqui. Senhor, meu Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Pai, agradecemos o Teu nome, porque o Senhor é bom, Pai. Verdadeiramente o Senhor é bom e tem cuidado de nós, Pai. Por isso que nós nos encontramos aqui nessa noite, porque a Tua graça e misericórdia nos alcançou, Senhor. Nesse momento nós clamamos, meu Deus, sonde, meu Deus, os nossos corações. Tenha liberdade nessa noite, meu Deus, para falar conosco, Pai. Tenha liberdade em nossa vida, em nosso coração, Pai. De forma que nós não venhamos ser ouvintes esquecidos, meu Deus, mas sejamos ouvintes praticantes da Tua palavra, Senhor. Cada, meu Deus, palavra aqui, meu Deus, ministrada pelo Teu Espírito Santo, Senhor, venha adentrar em nossos corações, Pai. De forma que nós venhamos a viver, meu Deus, para a glória e louvor do Teu santo nome. Que o Senhor tenha total liberdade nessa noite no nosso meio, Pai. Faça tudo o que te apraz, meu Deus, para a glória, honra e louvor do Teu santo e maravilhoso nome, Pai. Pois é tudo, meu Deus, para Ti. A honra, a glória e o louvor é Teu, meu Deus. Que o Teu nome cresça, apareça, que o Teu nome seja exaltado e glorificado neste lugar, Pai, agora e para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, essa passagem, como nós lemos aqui, está em Êxodo, no capítulo 34, versículo 10 ao 16. Foi a palavra que o Senhor deu a Moisés, através de Moisés, para o seu povo, o povo dele, o povo escolhido para ele havia tirado do Egito. Como o nosso próprio Deus, ele diz aqui, no versículo 14 que nós lemos, o Senhor, ele dá essas ordenanças ao seu povo, porque Ele é Deus zeloso. Ele é um Deus que zela por aqueles que Ele chama, um Deus que ama e que cuida daqueles que Ele chama, um Deus que conhece cada um de nós, cada um daqueles que Ele chamou. Conhece as nossas profundezas, porque a palavra do Senhor diz que Ele nos sonda, Ele nos conhece. Ele esquadrinha os nossos pensamentos. A palavra do Senhor nos diz que antes mesmo de sermos formados, tecidos do ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia.
Então, o Senhor, ele sendo onisciente, conhecendo a natureza do homem, a profundidade do homem, Ele nos dá ordenanças, juízos, nos ensina para que nós não venhamos a sair dos caminhos dele, não venhamos a magoá-lo. Então, por isso que ele zela por nós. Ele é um Deus zeloso, um Deus que não divide a glória dele com ninguém. Ele é um Deus que requer de nós todo o nosso louvor e nossa adoração. Por isso ele é Deus zeloso. Então, para que aqueles que ele chamou, que ele escolheu, que ele conhece, não venham errar o caminho. Então, ele nos dá preceitos, ordenanças, mandamentos, para que nós não venhamos sair da presença dele. E aqui, Deus, ele chama o seu povo, ele tira o seu povo, o povo de Deus, o seu povo do Egito. E aqui Deus dá uma ordenança. Deus tira eles ali e diz que vai levá-los para uma terra, a terra de Canaã, a terra que manda leite e mel. Então, antes de adentrar essa terra, Deus diz a Moisés, através de Moisés, Deus dá essa ordenança a este povo, que naquela terra haveria nações, amorreus, como ele diz aqui, heveus, jebuseus, heteus, povos ímpios, povos que não tinham conhecimento de Deus, que adoravam a deuses estranhos. Então Deus, sendo Deus zeloso, Deus vai dizer para Moisés, através de Moisés, e diz para o povo: olha, eis que eu lançarei fora da sua presença, guarda o que hoje eu te ordeno. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus e os jebuseus. Olha o que o Senhor vai dizer. O Senhor vai dizer mais à frente que não deixasse nenhum sequer, nem homens, nem mulheres, nem jovens, nem crianças, nem animais. Era para destruir tudo, desarraigar, tirar pela raiz, não deixar nada que pudesse levar o povo de Deus, levar o seu povo a se contaminar, a se corromper. Então Deus vai dizer, é para exterminar, tirar tudo o que for possível, que haja corrupção, o povo venha se corromper, para tirar, é para desarraigar, tira pela raiz, não deixa nada, porque uma raiz ali poderia brotar e poderia levar aquele povo a se corromper. E Deus vai dizer mais, olha, não faça, abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, não faça aliança com este povo, para que eles não te sejam por cilada. Mas vocês devem derribar os seus altares, quebrar seus colunas e cortar os seus postes e os destruir. Aqueles povos adoravam a deuses estranhos. Então, olha, povo meu, vocês vão entrar nessa terra, mas destrua. Destrua tudo. Não deixe nada para que vocês não venham se corromper, porque Deus conhece o coração humano. Deus conhece o nosso coração. Então, Deus zelando por nós, Deus diz para o povo, tira tudo. Deus é tão zeloso que a palavra do Senhor nos diz que não se sabe onde Deus colocou o corpo de Moisés. A palavra do Senhor diz que Moisés sobe a monte, Moisés morre, e Deus, por zelo, porque Deus sabia se aquele povo achasse ali o corpo de Moisés, aquele povo poderia adorar Moisés. Então a palavra do Senhor diz que Deus, sendo tão zeloso, ele ocultou o corpo de Moisés, para que esse povo não quisesse fazer como fizeram com a serpente. Fizeram da serpente um Deus e adoraram esse Deus, porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o coração do homem. Então Deus dá essa ordenança para o seu povo. Desarraigar a terra que eu vos dou, todos os povos que ali habitarem. Derribar os seus altares, não faça aliança com eles, porque depois vai ser cilada para vocês. Verso 14. Derruba os altares, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele, zeloso é o nosso Deus. Não faças aliança com os moradores da terra, para que não suceda que, se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e coma do seu sacrifício. Deus vai dizer, tira eles, porque possa ser que eles façam uma festa lá para os deuses deles lá, e convide você, e você vai, e o meu povo vai. Então, tira tudo, porque vocês podem estar se prostituindo, podem se prostituir com os deuses deles, porque Deus conhece o nosso coração. E aconteça mais, e tomes mulheres das
as suas filhas para os seus filhos, e suas filhas prostituindo-se com seus deuses, faça que também os teus filhos se prostituam com os deuses deles. É para tirar, porque possa ser que os seus filhos vão se enamorar pelos filhos dos deuses, dos povos da terra, que adoram deuses estranhos, e vai levar também o meu povo a se corromper. É para exterminar, é para tirar tudo. Olha o zelo de Deus pelo seu povo. E você pode se perguntar, mas isso foi para o povo que saiu do Egito, que estava no deserto. Mas, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela não muda. Deus, Ele não muda. Deus não mudou, Ele não muda e Ele não mudará. O nosso Deus é o mesmo. De ontem, Ele é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. E este mandamento serve para nós, igreja de hoje. Mas tantos anos se passaram, as coisas se modernizaram, o mundo evoluiu, está tão evoluído as coisas. Esse mandamento era para aquele povo que estava no deserto, aquelas nações. Mas, meus irmãos, esse mandamento é para nós, igreja de Deus, hoje. É para a igreja do Senhor. Essa passagem está aqui na antiga aliança, na primeira aliança, que serve como exemplo para nós o quão Deus é zeloso pela alma do ser humano, pela nossa alma. E muitas das vezes, pela dureza dos nossos corações, do coração humano, nós achamos, mas isso aqui foi para o povo daquela época, não é para nós hoje não. Mas Deus, Ele é bem claro na sua palavra. E nós vamos encontrar aqui, tanto na primeira aliança quanto na segunda aliança, Deus em todo o tempo zelando pelo seu povo, zelando por nós, pela sua igreja, por aqueles que Ele salvou, que Ele alcançou, pela sua infinita graça e misericórdia. E eu convido a amada igreja a abrir comigo agora em 1 João, o capítulo é o 2. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. João, primeira carta, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15, diz assim, versículo 15 ao 17. Olha o que o Senhor vai nos dizer através aqui do apóstolo João. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Meus irmãos, aqui nós fazemos uma analogia ao povo do deserto e às nações que o povo ali deveria tirar da terra, exterminar da terra. Fazendo uma analogia com a igreja de Deus hoje, com o povo de Deus hoje e agora com o mundo. Nós somos o povo do deserto hoje. Os ferezeus, os jebuseus, os heteus é o mundo hoje. E Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, aqui através da vida de João, ele nos exorta a não amarmos o mundo, nem as coisas que há no mundo. Foi ministrado aqui também na sexta-feira, tem sido ministrado aqui nos cultos, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas sejamos renovados, transformados pela renovação do nosso entendimento, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, assim como aquelas nações, o qual o povo de Deus recebeu ali a ordenança de desarraigá-las da terra, assim também se encontra o mundo no qual nós, igreja do Senhor, estamos vivendo ainda, até o momento que o Senhor virá nos buscar. E assim como aquelas nações, o mundo ele jaz no maligno. Não sou eu que estou dizendo, a palavra do Senhor nos diz que o mundo jaz no maligno, o mundo é influenciado.
quem está governando, quem está orquestrando, quem está ditando valores, ditando ideias, conceitos, preceitos, não é Deus, é o maligno, é o diabo. Conhecendo a palavra de Deus, que o mundo ele jaz no maligno, o que nós, como igreja do Senhor, temos que fazer? Nos retirar do mundo. Não praticarmos aquilo que o mundo pratica, não amarmos o mundo. Porque o mundo não tem nada a oferecer àqueles que são de Deus. Porque se ele é influenciado, você está sendo ali influenciado pelo inferno, pelo diabo. Então aquilo que vem do mundo, vem do inferno, vem do diabo. Vem para tirar o povo de Deus, para enlaçar o povo de Deus. Porque assim como essas nações seriam laço para o povo de Deus, para os estragar, para os enganar, para os corromper, assim também é o mundo. O mundo quer enlaçar a igreja, enganar a igreja, fazer a igreja pecar contra Deus. Então a palavra do Senhor nos diz, olha, não ames o mundo. Não ame o sistema do mundo, os pensamentos, os comportamentos, as práticas do mundo, porque o que eles fazem é contrário à vontade de Deus. Por quê? Porque a mentalidade humana está corrompida. O mundo está corrompido pelo maligno. Então ele vai dizer, ó, não ames o mundo, nem as coisas que há no mundo. Que coisas que há no mundo? Muitas coisas. O mundo tem, de muitas maneiras, tentado atrair o povo de Deus para as suas festas, para os seus projetos. E muitas das vezes a igreja tem estado desatenta, não tem percebido. Eu meditando nessa palavra, e quando João ele escreve essa carta, a igreja estava em Roma. A igreja naquele momento estava passando por uma situação, um perigo sutil. Que naquela época poderia ser sutil, mas para nós hoje está escancarado. A igreja, depois de passar ali pela perseguição romana, dos imperadores romanos, passou ali pelo martírio. Os apóstolos de Jesus, discípulos de Jesus, haviam sido mortos, perseguidos. Estevão foi o primeiro mártir a morrer, citado na Bíblia. Então, nesse momento, quando João escreve a carta, a igreja não estava mais passando por esse martírio. Mas a igreja agora, a igreja romana, estava vivendo um outro momento. Quando João diz, olha, não ames o mundo. E quando João escreve não ames, ele não está dizendo, ó, vocês não devem amar. Ele já está dizendo que, ó, não ames, porque era uma coisa que já estava acontecendo. A igreja naquele momento, ali em Roma, já estava amando. Era como se ele dissesse, ó, parem de amar o mundo. Não ameis, aqui está dizendo, é algo que já está acontecendo. Então eles parem de amar o mundo. Por que o que estava acontecendo naquele momento? Os cristãos agora não estavam mais sendo perseguidos para serem mortos. Mas estavam, meus irmãos, sendo de forma sutil levados a desejar as coisas daquele lugar de Roma. Desejar ali as riquezas, desejar os prazeres, desejar as coisas daquele lugar, que aquele povo tinha a oferecer. Então, olha que coisas eram essas? Que coisas eram essas? Que coisa é essa que o mundo faz, ou que há no mundo, que nós não devemos amar, não devemos praticar? Olha o que vai dizer, o que é. Olha o verso 16. Porque tudo o que há no mundo, primeira coisa, a concupiscência da carne. João vai dizer, olha, a concupiscência da carne. E aqui eu anotei. O que é concupiscência da carne? É o desejo desenfreado de satisfazer os apetites ou os prazeres do corpo. Concupiscência da carne, vontade de fazer o desejo da carne, satisfazer os apetites carnais, os prazeres do corpo, de qualquer maneira, a qualquer custo, colocando o prazer físico acima de tudo. O desejo desenfreado da carne.
Isso é concupiscência da carne. Não importa o que Deus diz, o importante é que eu estou com vontade de fazer, eu vou fazer. A minha carne está pedindo isso, eu vou fazer isso. Não importa qualquer custo, é o desejo desenfreado, o apetite desenfreado pelas coisas carnais, pela vontade, os desejos da carne. Isso é a concupiscência da carne. E ele vai dizer mais também: tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. O que é a concupiscência dos olhos? É a cobiça, é o consumismo, é o desejo, a necessidade de ter, de possuir e de ter a sensação de que aquilo vai trazer felicidade. A felicidade está em adquirir coisas, em conquistar bens, em conquistar coisas materiais, de consumir, de adquirir. Isso é a concupiscência dos olhos, é de querer satisfazer a sua vontade, o seu desejo, achando que vai encontrar prazer naquilo. Concupiscência dos olhos é o consumismo, é o desejo de ter, de conquistar, como se isso fosse preencher alguma coisa, fosse satisfazer plenamente, mas a gente sabe que essa satisfação ela é momentânea, porque é assim que o mundo vive. Se embebedam, vai para uma farra, dançam, bebem, para satisfazer, para preencher algo ali, aquele vazio. Só que no outro dia aquele vazio está novamente, é um vazio existencial, um vazio que só Jesus preenche. Não é bens materiais, não é praticando a vontade da carne que é preenchido, não. Concupiscência da carne, fazer a vontade da carne, achando que aquilo vai trazer prazer, o prazer é momentâneo. Concupiscência dos olhos é querer mais, é consumir, é achar que se eu conseguir isso, se eu conseguir aquilo, eu vou ser feliz, eu vou ser próspero, Não, tudo isso é momentâneo, tudo isso é passageiro. E ele vai dizer mais: além da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, ele vai dizer, e a soberba da vida. Essas são, meus irmãos, as coisas o qual o mundo pratica. E eles praticam isso porque o amor do Pai não está neles. Eles não conhecem a Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O que é soberba da vida? É o orgulho, é a vaidade, a necessidade de ser reconhecido, é o desejo de ser superior aos outros, vivendo uma vida de aparências. É alguém soberbo, alguém que se acha autossuficiente e diz: eu não preciso de Deus. Ela acha que ela é suficiente. Soberba, pessoa orgulhosa, pessoa vaidosa. Isso é que nós vimos lá no mundo. Isso é o que o mundo acha, que é viver de status, viver de aparências, de ser melhor, de ser superior. Eu sou melhor, eu tenho a melhor roupa, eu tenho o melhor carro, eu tenho a melhor casa. E vivendo uma vida de aparências, porque a gente sabe que quem não tem Deus não tem a felicidade verdadeira. Então, a palavra do Senhor vem nos exortando a termos cuidado, porque nós precisamos olhar para Cristo. Nós agora somos igreja de Deus. E quando nós olhamos para esses 3 requisitos, o qual que Deus dá através de João à igreja, e nós olhamos para os nossos dias hoje, como está a igreja de Deus? Eu meditando essa semana, e Deus, conversando até com o Bruno, com meu esposo, e Deus me levava ao passado. Eu me recordei há 20 anos atrás. Eu digo quando eu me entendi por gente. Não entendi nada ainda, mas já tenho um pouco de lembrança do passado.
eu me lembrava de quando eu morava na zona rural, e ali tinha, longe de casa, mas tinha uma igrejinha, tinha uma igreja de crentes. E aqui não vamos citar denominações porque são igrejas de Deus. Igreja de Deus, mas assim, a gente tem visto hoje que a igreja de Deus, ela tem se inclinado de uma forma tão terrível para as coisas do mundo, que isso está se tornando uma coisa normal. Porque os crentes que eu conhecia há 20 anos atrás, eram crentes que não se contaminavam com o mundo. Eram crentes que não estavam em nenhuma festividade do mundo, nenhum evento promovido pelo mundo. Eram crentes que se guardavam, se santificavam mesmo. Não ia para o meio deles. Só que hoje, esses mesmos crentes, essas mesmas igrejas que antes eram tão conservadoras, hoje estão, não vou dizer incentivando, mas estão de certa forma dando legalidade para que os seus estejam lá, participando das coisas do mundo, participando dos eventos que o mundo promove. E isso tem sido um laço terrível para a igreja, tem sido um laço terrível para nós, igreja de Deus. Porque, meus irmãos, a palavra é bem clara: não ames o mundo, nem o que no mundo há. Assim como Deus ali, Ele dá aquela ordenança para o povo. Olha, é para desarregar, é para tirar tudo, não deixa nada que possa, nem um vestígio, nada, nem uma resinha, nada que possa fazer vocês se contaminarem. Não deixe nada, é para tirar tudo. Mas hoje, infelizmente, a igreja tem dado legalidade. Hoje, claro que tem muitas coisas do mundo entrando dentro da igreja, tem. Mas o pior hoje, muitas das vezes, é porque a igreja está indo para o mundo. A igreja está comungando com o mundo. Hoje se faz o mundo, porque quem está promovendo eventos, quem está promovendo campeonatos, não é pessoas salvas. São pessoas do mundo. São pessoas que não temem a Deus, que não têm conhecimento de Deus. Promovem um campeonato de futebol. Onde é que estão muitos crentes? No campeonato de futebol promovido pelo mundo. Aí promove-se um evento para os crentes, é para os cristãos. Quem está promovendo o evento? O mundo está promovendo o evento para. Isso me leva a que história? A história de Balaque e de Balaão. Olha o que aquele profeta Balaão fala para Balaque. Acho que a maioria que conhece a história. Porque Balaque queria lançar tropeço ao povo de Deus, porque ele estava com medo. Sabia que o povo ia vir, que o povo ia destruir. Então ele queria lançar tropeço. O que eu faço? O que eu faço com esse povo? E Balaão diz: olha, contra esse povo não há encantamento, não há nada que você possa fazer. Esse povo é guardado por Deus. Mas tem algo que você pode fazer. Dê uma festa. Dê uma festa e convide os filhos deles. Convide os filhos do povo de Deus e convide eles. Porque ali eles se corrompendo, o próprio Deus vai tratar com eles. Então Balaão ali ensina Balaque a lançar tropeços para o povo de Deus viesse a cair. Ele faz uma festa, convida o povo de Deus, os filhos ali, os filhos vão. E aí quem vem tratar com o povo? O próprio Deus, porque é Deus que trata com o seu povo, não é o diabo. E da mesma forma nos dias de hoje. O mundo, aqueles que não têm temor a Deus, promove um evento para os cristãos, para os crentes. E os crentes estão lá. Laço, meus irmãos. A igreja está sendo enlaçada. Hoje, não é mais a perseguição para matar o exterior, não é para matar a carne, não. O pior, está matando é o interior, a alma. Foi uma frase que eu meditando, chamou muito minha atenção, eu anotei aqui. Olha aqui o que a palavra, o que essa frase diz. João, quando ele escreve essa mensagem, ele via ali que o maior inimigo da fé não era quem tentava matar os cristãos por fora, mas o que tentava seduzi-los por dentro. E é da mesma forma hoje. A igreja hoje brasileira ela não é mais perseguida, não tem mais perseguição a cristãos, ninguém está matando pastor, ninguém está matando, ainda não, graças a Deus.
Mas a igreja está sendo enlaçada. O inimigo, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz, olha, a própria oração, a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, ele diz, olha, não nos deixe cair em tentação. Nós somos tentados a todo momento. Todo momento. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E é isso que tem sido feito. A igreja tem sido seduzida, o mundo tem tentado seduzir, a igreja tem conseguido. Por que a igreja hoje não manifesta mais dons? Por que a igreja hoje não manifesta, não se tem mais curas, não se tem mais libertação, mais ressurreição? Por quê? Porque nós estamos distantes de Deus. A igreja está distante de Deus. E o mundo tem seduzido a igreja. Eu pergunto para os irmãos, o mesmo Deus, o Deus de 20 anos atrás, o Deus de 1000 anos atrás, o Deus de 2000 anos atrás, ele mudou? A palavra de Deus, a Bíblia, ela mudou? E por que os crentes estão mudando? Por que os crentes que antes se guardavam do mundo, não se misturavam com o mundo, não estavam nas festividades, nos campeonatos, nas cavalgadas, por que hoje pode? Por que hoje pode? Não sou eu que vou dizer se pode ou se não pode. A palavra de Deus está dizendo: não ames o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque quem ama o mundo e as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está nele. Meus irmãos, não adianta. Deus, Ele é um Deus zeloso, é um Deus santo, Ele não se mistura com o pecado, com o mundo, não. Se o mundo jaz no maligno, Deus não se mistura, Deus não vai estar lá. O crente que está indo para o mundo não tem o amor do Pai. É como água e óleo, não se mistura. Deus não aceita, Deus rejeita. A palavra do Senhor é clara, meus irmãos. E hoje é o que nós mais temos visto, a igreja seduzida. Eu não falo dessa igreja aqui só não, meus irmãos. Eu estou falando da igreja do Senhor. Quando nós olhamos para o cenário brasileiro, nós vemos que hoje a perseguição, como eu disse, não é mais para matar o corpo, mas hoje tem matado a fé de muitos. Porque muitos têm deixado as suas congregações, muitos têm deixado o seu Deus para ir para o mundo, para ir para os eventos do mundo. E isso leva ao esfriamento, ao distanciamento de Deus. A gente sabe que isso é muito mais profundo do que estar lá, do que eu estar com o meu pé lá. Porque eu posso muito bem estar na minha casa, dentro do meu quarto, mas estar dentro do meu coração o desejo de estar na festa do mundo. A gente sabe que isso é muito mais profundo. Mas o fato de nós estarmos dando brecha, dando legalidade a isso, vai nos levar a nos desejar ainda mais essas coisas. Porque se eu tenho desejo, mas eu entendo que aquilo vai me afastar de Deus, e eu clamar a Deus: Senhor, tira isso de mim, Senhor. Eu sou tua serva, eu sou separada para o Senhor. Eu quero ser santa, eu não quero estar, não quero me contaminar. Mas quando você dá legalidade à sua carne, fazendo, olha aí, a concupiscência da carne, fazendo a vontade sua, da sua carne, de estar em um lugar que você sabe que Deus não vai estar, que Deus não se agrada, então você vai estar dando legalidade, você vai estar indo. Mas se você luta, se você pede a Deus, se você clama, o Senhor, Ele age com misericórdia. Mas quando nós nos deixamos seduzir, estamos no meio deles, achando que está tudo bem e que Deus está conosco, nós podemos ter uma grande surpresa. Porque a palavra ela é clara, e ela diz que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor de Deus não está com isso. Mas a palavra diz que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. É verdade, só que esse mundo, que Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas. Não é o sistema do mundo, porque ele está falando do sistema do mundo. Quando a palavra diz que não ames o mundo, não é que você não deve amar as pessoas. Não. O próprio Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele mandou Jesus para morrer pelos pecados do mundo, pelos nossos pecados. Mas aqui quando diz para você não amar o mundo, é para você não amar o sistema do mundo, para você não amar as ofertas do mundo, para você não amar os eventos do mundo, aquilo que o mundo tem oferecido. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Porque tudo o que é no mundo, versículo 16, a
concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. E no verso 17 ele vai dizer, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Essas coisas, meus irmãos, eu estou escrevendo, o Senhor está nos escrevendo essas coisas porque Ele nos ama. Então, não fique preso às coisas do mundo, não. Não se prenda a essas coisas, não. Por quê? Porque o mundo, assim como a sua concupiscência, vai passar. São coisas momentâneas, são coisas passageiras. Não se prenda a isso. Não se envolva com isso. Por quê? Porque aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O que Deus tem para nós, meus irmãos, é eterno. Mas aquilo que o mundo tem é passageiro, vai passar. É como tem sido ministrado aqui. Não troque a sua bênção, não troque o seu chamado por um prato de lentilha, não. Não troque a vida eterna por prazeres momentâneos, passageiros que o mundo pode te oferecer, não. Nós somos chamados, meus irmãos, para uma vida eterna. Não podemos amar o mundo. E quando nós olhamos para a igreja, nós vemos que muitos já estão contaminados. Por quê? Porque estão dando legalidade àquilo que o mundo tem ensinado, àquilo que o mundo tem falado. Hoje muitos têm deixado as suas congregações porque estão seguindo ensinos de segundos, de terceiros, de quartos, pessoas que ele nem sequer conhece, não sabe a conduta, estão lá por conta hoje das redes sociais. Temos acessos a muitos que andam empregando a palavra, uns pregam a palavra genuína e verdadeira, outros estão sendo levados por um espírito que não é espírito de Deus. Ele simplesmente quer fama, ele quer likes, ele quer seguidores. Então ele não vai falar aquilo que Deus ensina, ele vai falar aquilo que o homem quer ouvir, aquilo que vai satisfazer o ego humano, a vontade humana. E muitos têm deixado as suas congregações, o seu pastor, deixado os irmãos, para seguir a estes, para seguir ao mundo, para seguir a estes que estão lá na rede social, que não sabemos qual é a conduta dele, e que ele não conhece, a esses que estão seguindo, mas ele está ali, não é para levar essa pessoa para o reino dos céus, ele está ali simplesmente para adquirir riquezas, seguidores, porque ele adquire seguidores, ele adquire, isso aqui também é remuneração. E isso tem acontecido muito nos dias de hoje. Por isso que muitos hoje têm se corrompido. Porque têm deixado as suas congregações, deixado os seus pastores para seguir a outros. E aí fica. Mas aí quando vem a palavra, quando a palavra de Deus vem, palavra fiel, palavra verdadeira, vai lembrar da palavra daquele agiota, não fala assim misericórdia, mas daquele que ele ouviu lá. Aquele lá que só quer satisfazer, massagear o ego, só quer falar aquilo que o coração quer ouvir. E aí ele vai falar, mas eu não penso dessa maneira não. Ah, mas não é assim não. Por quê? Porque está seguindo o mundo. Porque está fazendo a vontade da carne. Olha aqui o que o Senhor vai dizer. Olha, a soberba, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Meus irmãos, quantas das vezes nós vemos hoje dentro das igrejas pessoas orgulhosas, soberbas, praticando obras no mundo? Alguém que foi salvo por Jesus, que teve os seus pecados perdoados, não devia ser humilde? Não devia amar o seu próximo? Não devia fazer a obra de Deus? Pois não foi o amor, a misericórdia, o perdão que recebeu de Jesus? Mas muitos têm se levantado hoje, dentro das igrejas, sendo orgulhosos,
pisando uns nos outros, querendo ser melhores que os outros. Acha que para conseguir um lugar ou para conseguir algo, precisa pisar em alguém, precisa denegrir a imagem de alguém. E não podemos deixar que essas coisas venham corromper os nossos corações. Somos igreja de Deus, povo de Deus. E nossos olhos, meus irmãos, que o nosso pensamento esteja em Cristo. Vamos olhar para Jesus. Vamos olhar para os ensinos de Jesus, para tudo aquilo que Ele fez, os exemplos de Jesus. Porque Jesus, meus irmãos, quando Ele veio a este mundo, o único evento, se eu não me engano, os irmãos me corrijam se eu estiver enganado, que fala que Jesus foi a um casamento. Quando Jesus fez o primeiro milagre. Mas Jesus não estava em eventos promovidos pelo mundo, não. Jesus estava trabalhando em prol do reino, pregando a palavra. Jesus estava nos montes. Jesus estava à beira do mar, dentro de um barquinho, pregando. E hoje nós vemos muitos crentes orgulhosos dentro da casa de Deus, que dá desculpa, que não quer servir, mas quer ser servido. Que não desculpa, eu não vou evangelizar não, porque a igreja não tem carro, como é que vou evangelizar? Mas Jesus, meus irmãos, andava quilômetros para evangelizar. Jesus navegava em barquinho para evangelizar. Jesus não tinha carrinho, motinha para evangelizar, não. Muitos cristãos orgulhosos que querem ser servidos. Muitos vêm para a casa de Deus, não conseguem adorar a Deus. Não conseguem cultuar, não. Entra jururu e sai jururu. Entra de cara fechada e sai de cara feia. Meus irmãos, não podemos deixar essas coisas adentrar no nosso coração. Nós não somos do mundo, não, meus irmãos. Nós somos de Deus. Que nós venhamos ser gratos ao nosso Deus. É claro que passamos por lutas, por batalhas, mas que o nosso foco seja Jesus. Olha o que Jesus fez por nós. Não era para entrarmos por essas portas aqui com o coração grato, cheio de alegria, de amor pelo nosso Deus, amor pelo nosso próximo. Oh, meus irmãos, misericórdia. Quando eu olho, meus irmãos, para os nossos irmãos africanos, eu sinto vergonha de nós. Eu sou sincero, eu sinto vergonha da igreja do Brasil, meus irmãos. Porque eles têm tão pouco, mas eles adoram a Deus com uma verdade, com uma sinceridade. Oh, meus irmãos, quando eu olho para os irmãos ali, muitos não tem, meus irmãos, um lugar para congregar, não é debaixo de árvore. Esses dias eu vi um vídeo, não sei quem foi que postou, os irmãos adorando a Deus, meus irmãos, a chuva caindo, eles na lama, eles cultuando, eles adorando, eles glorificando. Muitos daqueles ali, meus irmãos, andam quilômetros para chegar na igreja. E está com aquela alegria, com aquele amor. Muitos de nós moramos ao lado da igreja, meus irmãos, e não temos força para vir adorar o nosso Deus. Muitos, meus irmãos, daqueles que estão ali adorando, cultuando, gritando, louvando, se alegrando na presença de Deus, não tem um grão de arroz na casa para comer quando voltar. E nós, meus irmãos, muitas das vezes chegamos na casa de Deus cabisbaixo. Muitos de nós não temos força nem de subir para a casa de Deus. Ficamos lá, acomodados na nossa casa. É uma vergonha, meus irmãos, quando nós olhamos para os nossos irmãos africanos. Eles entenderam verdadeiramente o que Deus fez por eles. São humildes, são gratos. Que nós venhamos, meus irmãos, que o Senhor venha nos ajudar a compreender a dimensão do amor dele, a grandeza da salvação que ele nos concedeu. Que nós venhamos desprender, meus irmãos, de todo o orgulho, de toda a vaidade, de todo o ego, de dizer, eu não vou para a casa de Deus hoje não porque eu não estou bem, eu não vou para a casa de Deus não porque fulano falou isso de mim, eu não vou para a casa de Deus não. Meus irmãos, olha o que Jesus fez por ti, olha o que Jesus fez por nós. Nós não estamos aqui por irmão, por ninguém, nós estamos aqui por Jesus, porque Ele é digno, Ele é merecedor de que nós subamos à casa dEle, entoemos louvores a Ele, glorifiquemos o nome dEle, amemos, perdoemos, meus irmãos. Essas coisas são do mundo, meus irmãos. Isso é quem não é salvo, quem não conhece a Deus, que pratica essas coisas. Mas aqueles que são de Deus, aqueles que são salvos, são gratos, meus irmãos, somos novas criaturas. Aleluia. Mas eu vou dizer a verdade, se nós praticamos essas coisas, nós ainda não nascemos de novo. Ainda estamos presos ao velho homem.
lutas. Tem sido falado aqui, o mandamento é, olha, perdoa o seu irmão. Ame o seu irmão. Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, é mentiroso. Ah, mas eu não consigo amar. É muito difícil essa pessoa. Como é que ama a Deus e não ama o irmão? Meus irmãos, eu não consigo perdoar. Quem não perdoa não recebe o perdão de Deus. Como é que Deus nos perdoou de tudo? Olha onde nós estávamos. Foi falado aqui hoje na EBD, nós estávamos, meus irmãos, cegos. Cegos espiritualmente, nós estávamos como o mundo está. Estávamos lá servindo a outros deuses, achando que estava tudo bem. Mas Jesus, meus irmãos, Ele tirou a trava dos nossos olhos. Jesus abriu os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver, enxergá-lo, entender e ver o que Ele fez por nós. Então, como agora eu não vou perdoar o meu próximo, o meu irmão? Como eu não vou perdoar? Se o que Deus fez por mim, tem feito por mim todos os dias, é me perdoar? Porque se nós estamos aqui, meus irmãos, é porque Ele é misericordioso e a misericórdia dele nos alcançou no dia de hoje. Porque nós pecamos hoje, somos pecadores, mas Ele nos perdoa. Porque como a palavra do Senhor nos diz, as misericórdias dele se renovam. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É por isso que nós estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir comigo agora, meus irmãos. Eu já citei aqui, mas abra comigo em Marcos, capítulo 10, o versículo 45. Eu citei, mas vamos ler. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Glória a Deus, aleluia. Olha o que a palavra do Senhor diz. Porque, pois, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui, meus irmãos, Jesus está dizendo para os discípulos. Porque ali, eles conversando, a palavra do Senhor diz que os discípulos estavam querendo saber: mestre, eu posso sentar à sua direita, quem vai sentar à sua esquerda? Então Jesus, ele vem dizer que entre eles não devia haver essas coisas, mas aquele que quisesse tornar-se grande devia ser servo de todos, devia servir a todos. Então ele vai dizer dele, Jesus está dizendo dele: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus veio para servir, e nós também estamos aqui para servir a Deus, para servir ao próximo, não é para ser servido. Nós estamos aqui para servir na obra que Deus nos chamou, com aquilo que Ele nos concedeu. Não significa que eu não devo orar, como quando eu disse do evangelismo. Não significa que eu não devo orar e pedir a Deus um transporte para o evangelismo. Não, podemos orar e devemos orar, mas que isso não seja uma desculpa para dizer: eu não vou evangelizar porque a igreja não tem o transporte. Mas eu não vou louvar não, porque a igreja não tem uma banda, é só playback, é muito ruim louvar com playback. Mas eu não vou ficar no som da igreja não, porque o som da igreja é ruim. Meus irmãos, eu não vou para a igreja não, porque está calor e o ventilador está quebrado. Meus irmãos, isso é eco, isso é orgulho, isso é vaidade, isso é coisa do coração do humano, é soberba da vida, é coisa do mundo, não é coisa do povo de Deus. Nós somos chamados para servir com aquilo que Deus nos deu. Se você tem desejo de cantar com banda, ore a Deus para que Deus venha preparar uma banda, levantar homens e mulheres que venham tocar instrumentos, que tenham desejo. Se você tem um desejo de louvar na casa de Deus, ore a Deus. Ore a Deus, pede a Deus o dom, pede a Deus sabedoria e discernimento. Mas isso é desculpa para abandonar a obra de Deus? Não, eu vou para outra igreja, porque na igreja de lá tem banda, eu vou para lá porque lá o som é bom, eu vou para lá. É assim?
Você foi chamado para servir ou para ser servido? Nós somos chamados para servir. Então vamos servir a Deus com aquilo que o Senhor nos concedeu. Vamos ser gratos a Deus por aquilo que Ele nos concedeu. Deus é bom demais para conosco, meus irmãos. Sejamos gratos ao Senhor. E se Deus chamou você para este ministério, é aqui que Ele deseja te usar. Porque você vai ser o abençoador dessa obra. O que Deus chamou para o ministério de lá, Ele vai ficar lá. Porque é lá que Deus precisa dele. É lá que Deus quer usar ele com o dom, com o talento que Deus deu. Porque essas coisas que têm adentrado, isso não provém de Deus. Isso provém do mundo. Que nós devemos perseverar. Olha o que a palavra nos diz, meus irmãos, em Filipenses, no capítulo 2, muito conhecido da igreja. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 8. Olha o que a palavra do Senhor nos diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e conhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O nosso maior exemplo, meus irmãos, deve ser Jesus Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. Ele deve ser a nossa inspiração. Ele deve ser o nosso professor. Ele deve ser o maior exemplo para nós. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Ele sendo Deus, meus irmãos, que nós venhamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele subsistiu em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou, meus irmãos. Jesus Cristo é Deus. Filho de Deus, ele é Deus. Só que ele tinha um serviço a fazer, que era salvar o pecador. O que ele fez? Ele se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo. Ele se esvaziou de ser Deus, de Deus, assumiu a forma de servo para servir ao Pai, para servir a Deus, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Então ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Ele continuou sendo Deus, mas ele também era homem. Ele se esvaziou da sua divindade, no sentido de não usar do seu poder para mudar alguma coisa, porque ele veio com um propósito de servir ao Pai, de fazer a vontade do Pai. E ele foi obediente, meus irmãos, até a morte e morte de cruz, porque ele tinha o mesmo poder de quando ele desceu do céu. Ele tinha o poder de exterminar os soldados que foram prender. Ele tinha o poder de sair da cruz. Meus irmãos, ele tinha todo o poder. Porque ele era Deus, mas ele era 100% Deus e 100% homem, meus irmãos. Sabe aquelas ações que ele levou? Ele sentiu a dor que o homem sente, que nós sentimos. Sabe aqueles espinhos cravados na sua cabeça? Ele sentiu a dor que qualquer ser humano sentiria. Sabe aqueles cravos que furaram as suas mãos, os seus pés? Ele sentiu a dor, mas ele se humilhou, meus irmãos, porque ele tinha um propósito de nos salvar. Mas hoje nós não queremos nada, não queremos ouvir uma palavra contrária, porque o nosso orgulho, o nosso ego, a nossa vaidade fala mais alto. Olha o que Jesus fez por nós. E é por isso que a palavra diz: olha, vamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Ele foi obediente, não importou a dor que ele estava passando, não. Ele foi obediente até a morte de cruz. Ele obedeceu, ele se humilhou, ele foi humilde. E para estarmos encerrando, meus irmãos, eu convido-vos a abrirmos em Tiago, capítulo 4.
Tiago, capítulo 4, vamos ler juntos, a partir do versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e não tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de dobre ânimo, limpai o coração. Meus irmãos, olha a exortação do Senhor para nós. Primeiro o Senhor vai nos dizer de onde procedem essas coisas, as guerras, as contendas, se não é dos prazeres da carne. De onde vem essas coisas? A cobiça, a inveja, é tudo da carne. Vocês pedem, não recebem porque pedem mal, porque pedem para esbanjar, porque pedem para querer se aparecer. Deus não vai dar um dom para quem está querendo um dom para se aparecer. Deus vai dar um dom para aquele que deseja ver pessoas curadas para a glória de Deus. Eu posso orar e pedir a Deus um dom, mas se Deus sondar no meu coração que o desejo de manifestar o dom é para me gloriar, para me exaltar, Deus não vai me dar. Ele pode até me dar, mas será para a minha petição. Mas quando eu verdadeiramente buscar de Deus um dom, buscar de Deus algo, pedir a Deus algo para a glória de Deus, Ele vai dar. Mas olha o que o verso 4 vai dizer: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Primeiro ele vai dizer que essas coisas, essas contendas, as guerras, isso provém da carne. Isso é do mundo. Então, olha, ele vai fazer um alerta, ó. Vocês não compreendem. Tem outras traduções para dizer adúlteros e adúlteras. Ou seja, aqueles que estão se prostituindo com o mundo. Deixou Deus, foi chamado por Deus, mas está no mundo, está adulterando contra Deus. Não é um adultério carnal, é um adultério espiritual. O crente que foi chamado por Deus, mas está se prostituindo com o mundo. Vocês não entendem que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Então quem está lá se prostituindo com o mundo está sendo infiel a Deus. Por isso que pratica essas obras. Por isso que está em contenda, em inveja. Por isso que pede e não recebe. Porque vai pedir para o seu próprio deleite, para esbanjar os seus prazeres. Olha o que vai dizer aqui, ó, no verso 6. Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste, meus irmãos, àqueles que é soberbo. Vai pedir, Deus não vai dar. Mas Deus dá graça para aqueles que são humildes. Para aqueles que querem abençoar o próximo, abençoar o irmão, abençoar a obra de Deus, que quer glorificar o nome de Deus. Que nós possamos, meus irmãos, vamos continuar lendo aqui, que nós possamos imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Olha, o convite para nos achegarmos a Deus. Um convite para deixarmos, para a igreja deixar o mundo, as coisas do mundo, e se achegar a Deus. Deus está chamando, ó, purifica as mãos, pecadores. Vós que sois de dobro ânimo, limpa o coração. Verso 9. Afligi-vos, lamentai e chorai. Se for preciso, aflija, lamente, chore. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Se humilhe na presença de Deus.
Se você, ao ouvir essa palavra hoje, que Deus ministrou no seu coração, se você se encontra em alguma dessas situações, se você acha que é necessário você se voltar para Deus, você clamar a Deus, faça como a palavra do Senhor está nos dizendo, aflige, lamentai, chore aos pés do Senhor, se aflija, que não seja um arrependimento momentâneo, mas que seja verdadeiro. E o verso 10 vai dizer: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. A palavra do Senhor nos diz também que os humilhados serão exaltados. Quer ser exaltado? Se humilhe diante de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Tire a soberba. Pare de querer ser melhor que os outros. Se humilhe diante de Deus e diz: Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é Deus na minha vida, Senhor. Eu entendo que eu não posso coisa alguma. Se eu estou aqui é porque o Senhor me chamou. Me ajude, Senhor, a ser luz e sal nessa terra. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Meus irmãos, a exaltação ela vem de Deus. Glória a Deus. Se humilhe, sirva o seu próximo, ame o seu próximo, amemos, igreja. Não vamos ser imitadores do mundo, não. Nós somos imitadores de Deus. Nós somos de Deus. Voltemos para Deus e imitemos a Cristo, o nosso Salvador, o nosso Libertador. Nem que Cristo venha custar a nossa vida, porque Cristo se humilhou até a morte, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. Foi por causa de Jesus que nós estamos aqui nessa noite, porque Ele não desistiu, porque Ele sofreu, porque Ele foi fiel àquilo que o Pai confiou em suas mãos. Então sejamos fiéis, meus irmãos, àquilo que Deus confiou em nossas mãos. Sejamos fiéis a Deus, ao nosso chamado. Não vamos nos contaminar com o mundo, não, mas vamos perseverar em fazer a vontade do nosso Deus. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor nos ajude em todo o tempo. Que as nossas vestes estejam brancas, meus irmãos, em todo o tempo, porque o Senhor está às portas. Ele virá nos buscar.